Hoje é 13 de janeiro de 2016. Este é o Sarau Filosófico, um lugar para filosofar. Hoje vamos falar a respeito de Deus. Sim, pode parecer um termo um tanto quanto pretensioso, mas é um dos temas mais recorrentes da filosofia. Deus. Esse tema ele está muito ligado à nossa linguagem. Você veja só, por exemplo, algumas das muitas interjeições que nós temos envolvendo Deus. Por exemplo, nós temos o clássico: meu Deus, Deus te abençoe, vai com Deus, fica com Deus, em nome de Deus, pelo amor de Deus, e por aí vai. Também em outros idiomas se fala muito de Deus também. Essas interjeições, como nós temos o nosso meu Deus, existe também o my God, Dios mío, mon Dieu, mein Gott. Isso faz parte da cultura humana de modo geral. Já na Grécia clássica, Aristóteles tinha uma definição a respeito de Deus, que segundo ele era o motor inamovível do universo. E isso queria dizer o quê? Existe uma força criadora universal que cria as coisas sem que precise se mover para isso. Ela é criadora por si só. E muitos conceitos foram criados a respeito, muitas tentativas, inclusive da ciência, em explicar Deus. Normalmente até pela matemática você veja, por exemplo, que mesmo a matemática pitagórica ela tinha um ramo chamado geometria sagrada, onde por cálculos e definições matemáticas você tentava provar a existência de Deus na perfeição geométrica das formas. Mas depois muitos filósofos foram tratando disso, né? Aí chegamos a São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino tinha uma frase que dizia que se Deus não existisse, nós teríamos de inventá-lo. Ele disse que apenas a existência de Deus explicaria muitas e muitas coisas. Sem essa existência de Deus, nós ficaríamos realmente sem resposta. Então, para ele, Deus é a resposta para muitas e muitas das questões humanas. Bom, mas aí nós temos o seguinte: nós temos todas as vertentes possíveis da filosofia tratando de um jeito ou de outro da existência de Deus e da relação de Deus com a humanidade. E chegamos até o requinte de ter filósofo que mata Deus. Porque não vamos nos esquecer que uma das coisas que tornou célebre o Nietzsche foi a sua afirmação de que Deus está morto. Dali criou-se toda uma corrente filosófica que tratava a respeito disso, sempre ignorando um fato básico, porque nós não temos a capacidade de compreender a Deus, mas nós podemos entender a Deus. Esses dois termos, neste contexto, eles não são sinônimos. O compreender e o entender, eles não são sinônimos. Olha, o que é entender Deus? É nós tomarmos conhecimento do fato de que Ele estabeleceu regras, Ele estabeleceu leis, as chamadas leis universais, que regem toda a criação, leis essas que nem Ele mesmo as desrespeita. Então as coisas acontecem porque tem de acontecer. Por exemplo, o evento morte. Esse evento morte, ele atinge a todas as criaturas. Todas as criaturas, de um modo ou de outro, chegarão ao fim.
Isto é uma lei universal. E então nós entendemos que existem essas leis que foram estabelecidas por Deus. Agora, você tentar compreender a Deus é você tentar imaginar o que passa pela cabeça de Deus ao estabelecer determinada coisa. Então nós temos aí inclusive uma coisa que eu definiria como uma covardia intelectual, que é você tentar colocar na responsabilidade de Deus a culpa pelas coisas que o ser humano faz por conta própria. Por exemplo, entra-se nessa questão de tentar compreender a Deus com uma questão assim: naquela guerra que está acontecendo nesse momento na Ucrânia, como é que Deus permite que uma bomba desgovernada lá, ela cai e destrói um hospital infantil? Como é que Deus permite uma coisa dessa? Entra também na questão de como é que Deus permite tanta fome na África, como é que Deus permite tanta miséria no mundo, enfim, todas essas coisas sendo atribuídas a Deus na forma de uma indagação. Como é que Ele permite isso? Olha, meu ouvinte, eu vou lhe dizer o seguinte, vamos fazer uma analogia aqui para ficar mais claro. Você pede o meu carro emprestado, tá? Acontece que você é maior de idade, você tem carteira de habilitação, você não está embriagado nem pretende estar, enfim, tecnicamente você reúne as condições ali para que eu confie em você a guarda do meu carro, tá? Então veja, naquele momento eu cedi a você uma posse parcial do meu carro, não dei o meu carro para você, eu prestei o carro, tá? Deixa esse termo parcial aí, presta atenção que ele vai voltar daqui a pouquinho, tá? Então eu dei a posse parcial do carro a você, porque você reúne as condições para operar, tá? Pois muito bem, com Deus se dá uma coisa mais ou menos parecida, claro que salvo as devidas proporções, mas no tocante ao nosso livre-arbítrio parcial, tá? Ou seja, nem todas as coisas estão determinadas ali segundo aquela determinística, né, de que isso está escrito vai ser desse. Não, isso nos reduziria apenas a marionetes, né? Então, nós temos alguma autonomia em certas áreas, tá? Agora, veja bem, fiz a analogia do carro. Agora, olha só, o sujeito lá nesse conflito, ele dispara o canhão em qualquer direção, não está nem visando lá um alvo específico. A tendência de que aquilo venha a atingir inocentes existe, claro, tá? Mas ele assumiu o risco, né, que vai atingir inocentes, e de fato atingiu um hospital infantil, tá? Agora veja bem, você tinha o livre-arbítrio de disparar ou não. Você tinha o livre-arbítrio de não cometer aquele ato, porque lhe foi concedido um livre-arbítrio parcial que lhe dá um poder de decisão. Eu devo disparar ou não? Nesse caso, se dirá o seguinte, que Deus confiou em você o suficiente para lhe dar um livre-arbítrio parcial. Exemplo da posse do carro, lá tem uma posse parcial, tá? E com base naquilo, você tomou a sua decisão. Agora, voltando ao carro. Você reunia todas as condições que me permitiam emprestar o carro a você. E aí você se envolve num acidente, você de repente talvez tenha matado alguém num acidente com o meu carro, tá? Agora a questão é o seguinte: eu devo ser criminalizado, devo ser responsabilizado em decorrência disso, de que aquilo ocorreu utilizando o meu carro? Não, obviamente que não. Porque ali você reunia todas as condições que ensejavam que era perfeitamente possível e permitido emprestar o carro a você. Então, houve ali, da minha parte, tudo ok, sabe? Mas se você fosse menor de idade ou estivesse alcoolizado ou coisa assim, né? Mas não, você tinha ali todas as condições para isso, por isso eu emprestei. Então, não é o caso de agora querer-se que eu seja penalizado em função disto,
Tá? Então nós também não podemos querer penalizar a Deus, imputando a Ele responsabilidade pelos atos que nós praticamos. Porque se existe guerra que faz vítimas inocentes, é culpa nossa. Tem fome na África? Tem. Culpa de quem? Nós. Nós fizemos o mundo desse jeito, utilizando do livre-arbítrio parcial que nos foi dado. E nós fizemos isso aí. Uma frase boa, né, que diz que o mundo é um lugar maravilhoso, pena que ele é muito mal frequentado. E de certa forma é bem por aí mesmo, né? Talvez seja por isso que dizem que Deus não vem muito aqui, né? Por causa desse, digamos, desse problema aí da frequência, né? Pessoas que, digamos, não são bons representantes da espécie humana. Mas tudo bem, deixa para lá. A questão, então, neste caso aqui, é que tem uma tendência de se culpar a Deus. Então, para muitas pessoas, é importante você acreditar na existência de Deus por uma questão, digamos assim, existencial, teológica, religiosa. Tá? É uma coisa assim que lhe dá um sentido à vida, né? Fui criado por Deus e tenho uma missão no mundo. Tá? Para muitas pessoas é muito importante acreditar na existência de Deus, não por razões religiosas, mas porque é um bode expiatório. Você tem ali um culpado. Tá? Porque se as coisas aconteceram assim, foi porque Deus quis, é a vontade de Deus. Isso nos exime de culpa. Tá? Agora, quando põe a culpa em Deus, até que é menos mal, tem aqueles que põe a culpa no diabo. Então, para eles também é importante você ter a figura do diabo. Porque, afinal de contas, tudo que aconteceu é culpa do diabo. Mas disso a gente fala em outra ocasião, tá? Esses conceitos do mal, do bem, isto pode vir a ser tema de uma outra lição. Né? Estamos livres para especular a respeito da natureza de Deus, mas isso será sempre uma especulação. As respostas, muito provavelmente, tão cedo nós não teríamos. E nem precisamos. Nós precisamos entender que existe um princípio criador do universo. Que sim, nós não somos fruto de um acaso, nós não somos lá resultado lá de um aglomerado de bactérias, de coisas assim que foram se unindo e formando moléculas, partículas e sabe Deus mais do que, até chegar no ser humano. É muita ingenuidade você imaginar que possa ter sido desse jeito aleatório, né? E depois repetindo-se um padrão, sabe? Por toda a criação vai sendo assim, né? É tudo sempre um arranjo. Aí você descobre vida em outro planeta e lá também foi como aqui, também um acaso. Aí um outro planeta fora da galáxia, inclusive lá também tem vida lá, apesar de que é outra forma, mas lá também foi assim, foi aleatório. Não pode ser assim, né? Esse é um pensamento que não é apenas conformista, é quase, do ponto de vista intelectual, é quase um pensamento criminoso. Né? Você achar isso que as coisas podem se dar desse jeito aleatório. Mas não, há um princípio inteligente que rege essas coisas. Agora a gente vai criando até nomes, né? Eu, pessoalmente, utilizo muito o termo poder maior, que eu acho que é mais neutro e sem tirar a importância, né, que ele tem e merece. Você pode dar com o nome que você quiser, chamar de nous, de totus, né, de essência, de fonte, enfim, do que você quiser. O que importa é que não foi apenas a religião, não foi apenas a filosofia que tentaram dar respostas sobre o que é Deus. Né? Em algum momento a ciência também aventurou-se a isso, tentou até provar matematicamente a existência de Deus. E não houve, obviamente, um consenso a respeito disso. Né? E chegou-se à conclusão que a própria ciência ela não tem recursos suficientes para dar esse tipo de resposta. Aí criou-se uma espécie de híbrido, que é uma ciência nova, digamos assim.
nova em termos, uma ciência nova, digamos assim, chamada metafísica, sabe? Que é uma maneira de você, ainda utilizando elementos da ciência, você entrar assim por uma seara, digamos, um pouco mais transcendente. Isso vai evoluindo até chegar à física quântica, que nós veremos também em outra edição, tá? Que é quase que metafísica, né? Eu diria que, em linhas gerais, a física quântica ela é basicamente toda alicerçada na metafísica. Você tem a ciência tentando explicar o transcendente, aquilo que está regido por leis ainda não compreendidas. Então, mas isso a gente vê em outra ocasião. O que importa é que existe esse princípio inteligente que faz as coisas, que rege o universo, e a nossa arrogância ou nega ou tenta provar matematicamente que existe, e não separar nenhuma coisa e nem outra. O que importa é que ele existe, ele desempenha seu papel, ele sabe o que tem que fazer. E nós vivemos de acordo com as regras, com as leis que foram por ele estabelecidas. Os filósofos, assim como os teólogos, todos tratando a respeito desse tema, havendo apenas a pequena diferença, que tem que ser levada em conta, porque o teólogo ele fala de Deus e o filósofo ele fala sobre Deus, tá? Sem nenhum viés religioso, nada disso. Então aqui nós estamos falando sobre Deus, e estamos todos aqui na ideia de que sim, existe, óbvio, para nós óbvio, para outros nem tanto, para outros não é óbvio, mas para nós ele existe. E as regras, a princípio, que ele estabeleceu, elas seriam perfeitas para vivermos de acordo, com essas regras. Então as coisas dariam bem certinho. Porém, nos foi dado aquele livre-arbítrio parcial. E é esse que faz a diferença, é esse que nos diferenciou entre seres sencientes e seres que serão comparados a marionetas. Não tem uma razão lógica de ser, eles apenas cumprem ali um script, são uns robôs. E aí não é o nosso caso. Há coisas que nós não podemos determinar, não estão na nossa alçada, mas outras tantas sim, nós podemos escolher. Sabe? É como se diria para aquela moça ali: olha, que você vai ter que ir àquela festa lá, você vai. Agora você pode escolher o vestido que você quer. Aí ela escolhe lá o traje que ela quis. Ora, foi determinado que você vai à festa. Podia-se fazer uma coisa mais arrogante, determina que ela vai à festa e determina com que roupa que ela vai à festa. Mas não, você dá um livre-arbítrio parcial. Você vai ter que ir, mas você escolhe com que roupa. E muitas coisas foram feitas assim para nós também. Nós não temos um poder de decisão sobre tudo o que se refere à nossa vida, mas nós escolhemos as circunstâncias. Você pode não escolher as circunstâncias em que se dará a sua morte, mas você pode escolher as circunstâncias em que se dá a sua vida. Você pode ter uma vida aproveitável, uma vida útil ou uma vida enfadonha e miserável, mas isso aí não é culpa de Deus. Você foi colocado aqui com as ferramentas para viver da melhor maneira possível. Lhe foi dado também inteligência para isso. Não foi apenas o caso de colocar ferramentas na sua mão, também foi mostrado como usar essas ferramentas. Agora, você não quis, ou usou da forma errada. E a tendência humana é sempre assim. Quando as coisas funcionaram bem,
é mérito meu, tá? Funcionar o bem, é mérito meu. Se funcionar o mal, foi vontade de Deus. E é sempre assim, a gente tem a tendência mesmo de colocar a culpa em Deus. Você vê até que esse caso que existe aí com as seguradoras. Há certos tipos de seguros que você não faz, porque não cobrem determinado tipo de sinistro que venha acontecer, por exemplo, com o seu carro. Não vai cobrir, por exemplo, enchente, ainda mais se você mora em lugares sujeitos a isso, né? Porque dizem que aquilo é ato de Deus, tá? O seu carro está estacionado na rua ali, direitinho, de repente a chuva e aí vem a enxurrada, levou o seu carro. A seguradora, ela coloca já no contrato lá que isso ela não cobre. Ela não cobre porque enchente é ato de Deus. Assim como se o seu carro for atingido por um galho que quebrou durante o temporal ou foi atingido por um raio e caiu em cima do seu carro. Ela não cobre também. Isso é ato de Deus. Da mesma maneira, o carro todo amassado lá com granizo também não cobre. E agora veja que interessante, né? Que atos de Deus nesse caso é só coisas ruins. Não tem ali um ato de Deus, no entendimento dele, que fosse uma coisa boa, né? É só coisa ruim. Porque ali é conveniente que você tenha aquele Deus, é aquele Deus que vai ser o culpado pelas coisas. Nesse caso, não que você provocou essas coisas, mas que você deveria cobrir essas coisas, né? Você da seguradora deveria cobrir, mas não vou cobrir isso aqui porque vamos dizer que é ato de Deus. Tá? Então, nesse caso, é conveniente que exista aí um ser que é o responsável por essas coisas aí que vão eximir você de uma responsabilidade que tecnicamente você teria sim. Aristóteles entrou nesses assuntos na sua obra Metafísica. Depois, São Tomás de Aquino, em O Ente e a Essência, também falavam disso. Mas outros filósofos, místicos e poetas também fizeram as suas tentativas. Clássicos, os poemas e os escritos de Santa Teresa de Ávila, que se referia sempre a Deus como o esposo da alma, não é? O esposo da alma. São João da Cruz também, né? Tinha uma relação íntima com Deus, assim como Radevich, né? Essa mulher extraordinária, equiparada a Santa Teresa de Ávila, Radevich de Antuérpia. Tá? Radevich de Antuérpia, uma poetisa mística, uma religiosa, que escreveu uns poemas místicos de um amor místico, né, entre o ser humano e Deus e vice-versa. E também os escritos do meu mentor, muito pouco conhecido por sinal, que é Erich van Rysbeck. Você não tem nenhuma obrigação de conhecer, tá? Que também falou extensamente a respeito de Deus, da natureza de Deus, da nossa relação. Enfim, o tema é um prato cheio para a filosofia. Nos permite especular, nos permite procurar respostas em muitas pontas diferentes sobre todo tipo de viés. Mas o importante é que nós tenhamos sempre a consciência da existência de Deus. Você pode não compreendê-lo, você pode não ouvi-lo, mas que ele existe, ele existe. E talvez ele ouça você. Mas não necessariamente que disso vai haver uma resposta, mas muito provavelmente ele ouve você. De toda forma, o tema é fascinante. O material a respeito é abundante também. Meditar a respeito é quase que uma obrigação, sempre levando em conta que por enquanto não nos cabe ter a resposta exata, precisa e cartesiana sobre as definições de Deus. Mas nós podemos especular a respeito.
Isso faz parte do nosso livre-arbítrio. Vamos especular a respeito. E é o que estamos fazendo aqui. Hoje, neste sarau. Apenas conversando a respeito do que seria a natureza de Deus. Eu quero que você saiba que é uma grata satisfação para mim saber que você chegou até aqui, me ouvindo, porque eu mesmo reconheço que deve ser um tanto quanto enfadonho para alguém que não é acostumado a tratar desses temas, ficar ouvindo durante o que? Meia hora, um sujeito lá falando a respeito desse tipo de assunto. Mas estou falando essas coisas visando até o nosso crescimento, que eu também aprendo aqui. Você pode achar que não, mas eu também aprendo. Eu venho tentar compartilhar um pouco. Você veja que nessas edições eu sempre faço referências a várias obras. Eu cito autores, eu cito livros, né? Eu falo o nome dos filósofos, das obras dele. Tudo numa tentativa de induzir você a pesquisar, induzir você a procurar mais, a se informar, enfim. Eu tento colocar ali o meu tijolinho nessa parede que estamos construindo aí, que vai ser castelo da nossa compreensão um dia desse. No mais, eu agradeço imensamente o fato de que você tenha se disposto a vir aqui ouvir as coisas que eu estou falando. Espero que volte mais vezes. Vamos falar de outros temas. Enfim, novamente, muito obrigado pela companhia, pela sua atenção. A qualquer momento voltamos com mais um tema. Um grande abraço desse seu amigo. Até a próxima oportunidade.